Deus, eu vejo que Deus, ele não tem, assim, os filhos que são preferidos ou, né, eu resolvi abençoar esse ou aquele. Não, a oportunidade vem para todo mundo. Todo mundo tem o seu chamado, todo mundo, né, tem ali a sua missão. Né? Eu me lembro da parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, todos ali receberam uma missão. É claro que para cada um teve uma quantidade de acordo com a capacidade, como diz o texto bíblico. Mas todos receberam ali o talento para poder multiplicar. Uns multiplicaram, 2 multiplicaram. O outro servo, ele simplesmente guardou. E muitas vezes a gente está assim, a gente está guardando os nossos talentos, guardando as nossas sementes, paralisando no caminho. Não, agora não é o tempo, não, eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz e eu acho que eu nunca vou me sentir. Eu nunca, Jennifer, vou me sentir segura para subir no altar e falar sobre Deus, sabe? Isso é muito, muito forte. É muita responsabilidade, sabe? Então eu vou, assim, totalmente na dependência do Senhor. Porque eu acho que no dia que eu me senti segura, eu perdi a dependência. No dia que eu me senti totalmente assim, nossa, eu posso, eu sou capaz, acabou a unção sobre mim. A unção que Deus derrama sobre mim. Então, falando dessa parábola dos talentos, Deus, ele vai dar talento para todo mundo. Ele vai, né? Ele é justo. Sim. Né? Mas alguns vão investir naquele talento e outros simplesmente vão enterrar os seus talentos. E o que ele diz para aquele servo que enterrou aquele talento? Servo mau e negligente. Por quê? Porque o Senhor espera que a gente multiplique. O Senhor espera que a gente seja fiel, né? Como diz lá nessa passagem, né? Seja fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Exato. Né? O problema é que hoje muitas pessoas, elas querem o muito, mas elas não são fiéis no pouco. Elas querem as bênçãos, mas elas não querem entregar. Elas não querem ter um tempo com Deus, elas não querem servir. Até porque os pequenos começos são desafiadores. E você não vê o resultado rápido. Então, ser fiel no pouco é permanecer mesmo quando você não vê resultado. Sim. É permanecer mesmo quando parece que aquilo está sendo em vão. Mesmo quando parece que aquilo não está surtindo efeito. E é exatamente aí que o nosso coração é provado. E eu me lembro porque muitas vezes saindo para pregar, uma coisa é você pregar para uma multidão, uma igreja lotada. Outra coisa é você pregar quando tem 4, 10 pingados de gente, sabe? E aí, é aí que o nosso coração é provado. Você prega com a mesma intensidade que você prega quando a igreja está lotada? Então, é permanecer fiel no pouco mesmo. E algo que, assim, Deus sempre colocou no meu coração. Quando você for ministrar o louvor, pregar, não importa quem está ali. O que importa é quem está recebendo. Então, eu dou o meu melhor se está lotado, se está vazio. É esse coração que a gente precisa ter. Porque é o fiel no pouco mesmo. Fiel no pouco, porque assim, a gente faz para Ele. Exato. A gente faz para Ele. As pessoas serem abençoadas é uma consequência daquilo que a gente entrega para Deus, certo? Sim. Então, assim, quando a gente não quer fazer, ou quando a gente faz de qualquer maneira, é porque, na verdade, a gente já deixou de fazer para Ele. A gente deixou de amar, né? A gente já deixou de obedecer, né? A gente já tirou Deus do centro. E isso é um perigo. Quando a gente entra numa de, eu não tô satisfeito, isso não tá me trazendo prazer, isso não tá me trazendo alegria, porque, na verdade, a gente não serve para prazer próprio. A gente serve porque a gente ama o Senhor. Sim, exatamente. Por amar o Senhor. E o nosso foco tem que estar nele, né? E muitas vezes a gente coloca o foco, não fui elogiada, não fui reconhecida, não fui valorizada. A gente tem que olhar para Jesus, porque nem sempre a gente vai ter o reconhecimento das pessoas. Muito pelo contrário. Vão ter as críticas, vão ter pessoas que não vão receber aquilo que você carrega, mas você tem que continuar. Continuar sabendo que a sua fidelidade no pouco vai te promover para lugares altos. Vai te promover para grandes projetos que Deus tem para sua vida. E eu digo, os pequenos começos, eles não são fáceis de nada, né? Você vai ser tentado a parar, você vai ser tentado a desistir, mas é perseverar. Esse é o segredo do cristão. É perseverar. A gente tem que ser perseverante. E se hoje nós estamos aqui contando esse testemunho, estamos perseverando, né? Com certeza. Porque a gente já se conhece há alguns anos, né? Na época que eu participava ainda do louvor do Ministério Atitude, e a gente ia para cima e para baixo, e a Dani sempre ali quietinha. E eu fico feliz de ver que você tem perseverado, e não só isso, tem vivido esse despertamento na sua vida com Deus, no seu chamado. E como foi pregar pela primeira vez? Como foi assumir esse lugar, assumir o ministério feminino? Então, eu me lembro que no primeiro culto,
Preciosa lá na Zona Sul, eu tava com muita expectativa porque já tinha muito tempo que não tinha culto de mulheres por causa da pandemia. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, não cria muita expectativa não, porque não deve vir muitas mulheres não. Eu falei, meu Deus, mas eu orei, né? Eu entreguei pra Deus. E eu falei, bem, eu tô fazendo pra Deus, né? Eu tô fazendo o meu melhor. O Senhor sabe quem vai vir. E naquele dia bateu o recorde de mulheres na igreja. E eu preparei uma palavra. E eu fui ali, assim, com muito, muito medo e tal. Mas eu preparei uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração sobre perdão. Foi um público de 124 mulheres. E foi uma bênção, assim. Depois eu me assisti, eu falei assim, nossa, sou eu mesma. Sou eu mesma que tô falando. E as pessoas vão falar pra mim, nossa, Dani, você prega muito bem. Eu fiquei assim, gente, eu nem sabia que eu pregava. Eu prego. E desde então, todos os meses, a gente faz o culto Preciosa. Fui pregar no culto Preciosa da sede. Quando a Mari me chamou, eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E a Mari me chamou pra pregar num culto Preciosa da sede. Eu fui pensando, Senhor, onde o Senhor tá me levando, né? Mas Deus, amém. Eis-me aqui. E aí eu fui. E foi um culto online. Fui outras vezes também. E desde então, o Senhor tem me levado também para outras igrejas. Sim. Já fui pregar para mulheres, para conferência de mulheres. Assim, eu olho assim, eu falo, gente, se me dissessem isso... de Deus. Há, sei lá, 3 anos atrás, eu diria, não, impossível. Você tá louco? Mas Deus fez. Glória a Deus. E é lindo demais. Ver que Deus, ele pode pegar você, que tá aí quietinha, e te fazer uma pregadora da palavra dele. Assim como Deus fez na vida da Dani. E eu vi também, Dani, uma postagem sua falando sobre a questão da maternidade, que você fez uma postagem sobre a importância da sua filha não só ser direcionada ao que deve fazer, mas ela vê você fazendo. Sim. Desculpa. Nada. Então, eu, em 2020, eu recebi uma direção do Senhor para deixar o meu emprego. Eu sou formada em contabilidade, sou pós-graduada em tributos. Sempre fui muito empenhada na minha profissão. Trabalhava numa grande empresa, tinha um salário muito bom, um cargo muito bom. E aí, de repente, eu recebi uma direção de Deus para que eu deixasse o meu emprego. Eu falei, meu Deus, meu salário faz diferença. Eu me formei para isso, sempre foi o meu sonho. E eu falei, tá bom, se o Senhor tá me direcionando a isso, o Senhor precisa falar com meu marido. E orei durante um tempo, isso foi antes da pandemia. E aí veio a pandemia, eu falei assim, não, peraí. Eu já tinha falado com a minha chefe, falei, bom, agora com a pandemia eu vou trabalhar de casa, eu acho que dá pra conciliar. Por quê? Eu tava num tempo onde a minha família tava sem a minha presença, porque eu trabalhava muito. A contabilidade é uma profissão que te faz trabalhar demais. Imagina. Ou profissão difícil, gente. Eu não entendo nada. É muito difícil. É difícil, porque assim, fechamento, você vira à noite. Já virei noite trabalhando. Então, eu tava num tempo em que eu chegava em casa e a minha filha tava me chamando de avó. Eu tava num tempo em que eu chegava... Avó? Avó, porque ela ficava muito com as avós. Eu tava num tempo em que eu chegava em casa e minha filha já tava dormindo. Então, eu não tinha muito esse tempo com ela, com meu marido. Então, o Senhor me direcionou pra isso. Eu falei, então o Senhor precisa falar com meu marido, porque não é uma decisão só minha, né? Sim. Impacta na nossa família. E aí, eu me lembro que o Vinícius chegou pra mim e falou assim, Dani, eu acho melhor você ficar em casa. Eu falei, nossa, Deus tá falando. E em outubro, eu saí do meu emprego pra poder ser mãe em tempo integral, pra poder ser esposa em tempo integral, pra cuidar da minha família, investir na minha família. E hoje eu já estou colhendo os frutos disso, sabe, meu Jennifer? Deus. Eu tenho tempo com a minha filha, a gente faz devocional juntas. A postagem que eu fiz foi sobre o nosso devocional juntas, porque ela faz exatamente como eu faço, ela ora como eu oro, ela lê a Bíblia como eu leio, porque eu gosto de riscar a Bíblia, de sublinhar, né? Ela louva como eu louvo, ela louva os meus louvores, né? E ela vai pro mesmo lugar que eu vou pra fazer esse devocional. E isso só foi possível porque eu me despertei ali, né? O Senhor me direcionou e eu obedeci. Sim. E olha como Deus é tremendo. O meu salário, ele fazia muita diferença. Mas, desde que eu deixei, nunca nos faltou nada. O nosso padrão de vida não mudou. Não mudou. Deus proveu todas as coisas. Né? E hoje,
Você pergunta pra minha filha, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, eu quero ser pastora.